Ministério da Educação anuncia mudanças nos ensinos infantil e fundamental. Estudantes deverão ser alfabetizados até os 7 anos. Mudanças também na vacinação contra a febre amarela. Saúde estabelece dose única da vacina. Canteiro de obra sem fim. Reforma na rodoviária do Plano já dura mais de 2 anos. E GDF adia conclusão por falta de dinheiro. Veja também, hoje no SOS Saúde, vamos receber um neurologista para falar sobre o mal de Parkinson, doença que atinge mais de 200 mil pessoas em todo o país. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Estudantes de todo o país deverão ter acesso mais cedo a conteúdos de português e matemática. Até o 2º ano do ensino fundamental, eles deverão ser capazes de ler e escrever. Essas definições fazem parte da nova Base Nacional Comum Curricular, apresentada hoje pelo Ministério da Educação. Veja. Na educação infantil, que vai até os 5 anos de idade, a nova Base Nacional Comum Curricular estabelece que sejam desenvolvidas a oralidade e a escrita. Aos 7 anos, no 2º ano do ensino fundamental, as escolas deverão garantir que os estudantes saibam escrever bilhetes e cartas em meio impresso e digital. As crianças nessa idade devem também ler com autonomia e fluência. Além disso, a matemática também deverá estar presente na formação desde cedo. A partir dos 6 anos, no 1º ano do ensino fundamental, os estudantes terão acesso a conteúdos de probabilidade e estatística. A língua inglesa também passa a ser obrigatória a partir do 6º ano. A Base Nacional Comum Curricular, que define o que os estudantes devem aprender em cada ano escolar, deverá ser aplicada nas escolas públicas e particulares de todo o país. A expectativa do Ministério da Educação é que chegue às salas de aula efetivamente a partir de 2019, já que a implementação envolve a formação dos professores, aquisição de livros didáticos e mudanças nas avaliações feitas pelo próprio Ministério. A versão final do texto foi entregue ao Conselho Nacional de Educação para uma análise e só então será homologada pelo MEC. Professores da rede pública não entraram mais uma vez em acordo com o GDF. O governo propôs pagar benefícios de 100 milhões de reais até o fim deste ano, mas a categoria rejeitou a proposta apresentada em uma assembleia nesta quinta-feira. Enquanto essa queda de braço não termina, cerca de 450 mil alunos continuam sem aula. Mais uma vez, não houve acordo entre o Palácio do Buriti e os professores do Distrito Federal. A Assembleia da categoria decidiu, nesta quinta-feira, permanecer em greve. O movimento começou no dia 15 de março e continua, mesmo após a Justiça considerá-lo ilegal. A paralisação dos professores prejudica cerca de 450 mil alunos das mais de 660 escolas da rede pública. Entre os motivos da mobilização está o não pagamento da 3ª parcela de aumento aos professores, uma promessa do governo anterior. O governo reiterou que deve disponibilizar cerca de 100 milhões de reais até o fim do ano, mas esclareceu que o valor é para todos os servidores do Distrito Federal. Para os professores, foi mais uma rodada de negociações sem sucesso. Por isso, a decisão da categoria. Não sabemos, por exemplo, quantos professores serão contemplados com esses 100 milhões. Não é uma proposta absolutamente vaga. O Sindicato dos Professores informou que cerca de 60% da categoria aderiu à greve. Em nota, o executivo anunciou que o pagamento da reposição dos dias parados ocorrerá de acordo com a reposição das aulas mês a mês. O que o governo precisa é compreender que o que ele está fazendo é mantendo a categoria em prejuízo e principalmente agora ainda punindo duplamente ao cortar o salário desses professores que têm o compromisso com a reposição e ele sabe disso.
Dengue, de janeiro a abril deste ano, o DF teve 1.024 casos prováveis da doença. Cerca de 10 mil registros a menos do que o mesmo período do ano passado. Apesar da boa notícia, a população ainda precisa reforçar os cuidados, Afinal, o mosquito também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus que causa a microcefalia em bebês. E atenção, gestantes de baixa renda, a Secretaria de Saúde está distribuindo repelentes de graça. O repórter Rodrigo Nunes tem os detalhes ao vivo. Rodrigo, boa noite para você. Onde essas gestantes podem retirar aí os repelentes? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os frascos estão disponíveis aí nos postos de saúde aqui do Distrito Federal. Agora, quem mora no Parkway, Riacho Fundo 1 e 2 e também lá na Candangolândia precisam fazer essa retirada no posto de saúde do Núcleo Bandeirante. Cada gestante pode retirar até 2 repelentes por vez. Para falar mais sobre o assunto, eu estou com o Lucas Bahia, que é da Secretaria de Saúde, vai falar com a gente neste momento. Boa noite. O que é preciso aí para essas gestantes fazerem essa retirada? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Apenas as gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família do governo federal têm o direito de retirar esses repelentes nas unidades básicas de saúde. Elas precisam estar munidas de carteira de identidade, o cartão do programa e na unidade ela vai ser cadastrada para conseguir retirar até 2 frascos por mês de repelente para evitar aí um contágio com o mosquito Aedes aegypti. Agora, quantas mulheres vão ser beneficiadas aí? Então, Rodrigo, a gente estima que tenha 3.500 gestantes do programa. Hoje no DF nós temos 66 mil famílias beneficiárias e essas gestantes estarão aí beneficiadas com esse repelente até o fim do ciclo chuvoso de 2018. Muito obrigado pelas informações, Luca. Agora, por falar em Aedes aegypti, que também é o responsável aí pela transmissão da febre amarela, o Ministério da Saúde adotou a dose única da vacina aí para todos aqui do Brasil. E essa medida já começa a valer a partir deste mês. E quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Thalita Almeida, que conversa com vocês de casa agora. Isso mesmo, Rodrigo. A partir deste mês, então, o Brasil já adota essa nova medida, de dose única da vacina contra a febre amarela. Bom, é uma medida que atende uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de 2014. Então, agora o Ministério implementa essa mudança. A gente relembra que aqui no Distrito Federal não tem surto da doença, viu? Mas é importante a gente ressaltar os cuidados. Alerta também para você que não se imunizou, que não tomou a vacina, que procure o posto de saúde mais próximo para fazer isso. Agora, o que muda com essa determinação? Antes, eu tomava uma dose da vacina e depois de 10 anos eu teria que fazer o reforço dessa imunização. Com essa mudança, não. Uma dose é suficiente para manter essa imunização aí pelo resto da vida. Importante ressaltar que no último balanço do Ministério da Saúde foram notificados 586 casos de febre amarela, 450 confirmados e 200 mortes relacionadas à doença no país. Aqui no Distrito Federal, nós não tivemos nenhum caso de morte aqui no Distrito Federal. Apenas um, mas foi importado, foi de um morador de Minas Gerais, que veio passar um tempo aqui na capital federal e acabou desenvolvendo a doença e recebendo o tratamento por aqui. Então, a partir deste mês, postos de saúde, hospitais já estão orientados a essa mudança. Uma dose da vacina contra a febre amarela vai ser o suficiente para a imunização. É com você, Carol. Tá bom, Thalita. Obrigada pelas informações. Operação Mangiare. A polícia desarticulou nesta quinta-feira uma quadrilha que praticava roubos em bares e restaurantes da Asa Sul. Um menor foi apreendido e outras 3 pessoas foram presas. A quadrilha agia na Asa Sul. Ao todo, 9 ocorrências envolvendo os criminosos foram registradas. O delegado conta que em uma das ações, os bandidos foram violentos. Essas ocorrências de roubo, quando eles adentravam o estabelecimento que havia seguranças lá dentro, esses seguranças eram rendidos mediante violência ou grave ameaça exercida sempre com emprego de arma de fogo, eram amarrados com os cordões dos próprios sapatos aí das vítimas, e permaneciam rendidos enquanto eles subtraíam todos os objetos do local. Essa foi a primeira fase da operação batizada de Mangiare, que significa comida em italiano. Os principais alvos dos criminosos eram bares e restaurantes. Nessas imagens é possível ver 2 bandidos. Encapuzados, eles arrombam a entrada da loja. Lá dentro, um deles vasculha e revira gavetas, até
encontrar o cofre. Em seguida, a dupla consegue arrastar o equipamento para outro lado da rua. Mas, como o cofre é pesado, um dos ladrões volta e encontra um carrinho de mercado para ajudar na fuga. A polícia ainda procura outras pessoas que podem estar envolvidas com a quadrilha. Essa foi a primeira fase de uma operação, visou realmente interditar a ação desse grupo para que essas ocorrências não se repetissem mais, pelo menos com tanta frequência. E agora trabalhamos aí na identificação das outras pessoas envolvidas, né, com o quarteto que foi identificado pela DRF. E a polícia continua à procura da dupla de assaltantes que roubou um carro ontem no Guará. Como você viu aqui no Band Cidade, os bandidos armados renderam a motorista e levaram o carro dela em plena luz do dia. A quadra onde aconteceu o assalto fica bem ao lado do batalhão da Polícia Militar. O roubo foi em plena luz do dia, num estacionamento de uma quadra comercial movimentada, localizada a poucos metros do batalhão da Polícia Militar. Foi na QI 33 do Guará 2, por volta das 4 horas da tarde. Veja nas imagens. Os bandidos tentam sair nesse carro vermelho. Sem sucesso, um deles, armado, rende uma outra motorista que estava atrás. A mulher desce com as mãos para cima, enquanto o comparsa entra no carro dela. A dupla foge em seguida. As imagens não mostram que as pessoas que trabalham nesta quadra viram a olho nu. O carro roubado foi, na verdade, o terceiro a ser abordado pelos bandidos. O primeiro, que não aparece no vídeo, foi o da filha de um comerciante. Ela estacionava o carro aqui e chegou a ser ameaçada pelos bandidos. Júnior viu a movimentação e ofereceu ajuda às mulheres assaltadas, mas conta que se sentiu de mãos atadas. Infelizmente a gente fica à mercê, né? Porque a gente fica refém do medo. A insegurança é tanta que neste consultório, este dentista só trabalha com a porta trancada. A gente tem câmeras de segurança, usa o interfone e a porta fica fechada o tempo todo. A porta fica trancada? Trancada, só através do interfone e através de agendamento também. Este funcionário público tenta se proteger como pode. Por onde vai, leva este cacetete na mochila. A pessoa tem que ter muita atenção quando vai fazer qualquer tipo de atividade, né? Não só a pessoa que faz a ginástica dele todo dia, mas também como ciclista, como pedestre. Aqui o principal é a atenção. O clima de insegurança não é novidade no Guará. No ano passado, a região foi palco de um crime que chocou Brasília. Um homem teve o carro roubado e foi morto em seguida enquanto esperava os filhos na porta de uma escola na QE 40. A PM reconheceu que o índice de reincidência desse tipo de crime está alarmante. Disse que conta com o apoio da população para evitar os chamados crimes de oportunidade, quando o ladrão se aproveita do descuido da vítima. E afirmou que tem registrado recordes de prisão em flagrante, mas mesmo assim, a sensação de insegurança permanece. Sobre o número de carros roubados ou furtados no Guará, a Secretaria de Segurança divulgou apenas dados dos últimos 2 anos. Em 2015, foram 148 e em 2016, 160, um aumento de 8%. O aeroporto de Brasília foi eleito o mais eficiente em 3 categorias: raio-x, check-in e serviço público. A premiação, organizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ocorreu nesta quarta-feira. Foram distribuídos 9 prêmios entre os aeroportos mais movimentados do Brasil e 2 para companhias aéreas. Mais de 55 mil passageiros dos maiores aeroportos do Brasil foram ouvidos no ano passado. O Terminal JK é o único deste porte que trabalha com todas as companhias aéreas. Mais de 18 milhões de passageiros circulam por ano no terminal. Em 2017, o aeroporto JK também se destacou em uma premiação mundial e foi contemplado junto com terminais de Guayaquil, no Equador, e Córdoba e Buenos Aires, na Argentina. A reforma da rodoviária do Plano Piloto só deve ser concluída em 2018. A obra, que está orçada em 27 milhões de reais, gerou reclamações e só avançou 20% após 2 anos de execução. As informações agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite para você. Boa noite, Carol. Pois é, um transtorno para quem passa ali pela rodoviária
do plano piloto, né? Bem no coração, aqui na área central de Brasília. Muita poeira, muitos locais interditados, escadas rolantes que não funcionam. É uma dificuldade para o usuário, para o brasiliense que passa por ali todos os dias. E como você falou, né? Uma obra em andamento, mas o andamento ainda está aquém daquele esperado. Tem vários problemas lá. É preciso trocar parte elétrica, hidráulica, eletrônica, mudança de piso, né? São vários serviços de manutenção que precisam ser feitos ali. Vale lembrar que em setembro de 2012, todas as escadas e mais 6 elevadores foram comprados para substituição. Isso ao custo de 5 milhões de reais. E ainda assim, esses problemas persistem. Bom, em nota, a Novacap afirma que os problemas estão relacionados às empresas que prestam serviço de manutenção e que está preparando aí uma nova licitação para chamar outras companhias. Vamos esperar, né, Carol? É isso aí. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Olha que iniciativa legal. Os postinhos da Polícia Militar desativados foram doados para instituições e outros órgãos do governo. 15 deles estão na escola de música e foram transformados para dar vida a novas salas de aula. Veja agora na reportagem de Rodrigo Nunes. Você lembra dos postinhos da PM que foram colocados em diversos pontos da cidade? Eles ainda estão por aí, alguns abertos, até funcionando 24 horas por dia, mas muitos foram fechados. Ao todo, a Polícia Militar administra 70 postos que ainda estão em funcionamento. Só que esse número vem caindo nos últimos anos devido à pouca efetividade dos locais. O efetivo da polícia hoje, a gente está com déficit. Então a gente fez um estudo e é mais viável de colocar esses policiais em viaturas, porque tem maior eficiência, por conta do maior raio de ação e da mobilidade. De acordo com a PM, pelo menos 60 postos já foram desativados. Para dar uma melhor destinação aos que não são mais utilizados, o jeito foi doar a estrutura. 15 desses postos foram recebidos pela Escola de Música de Brasília. Agora, aqui dentro, ao invés de policiais, o espaço é ocupado por professores e estudantes que utilizam a música para alegrar o ambiente. Não existia nada disso assim, tipo, era tudo quebrado, tal, sujo, pichado. Mas agora já tem planta, samambaia e tipo, a gente deu vida a esse lugar através da música. E com capricho, a professora e os alunos resolveram dar uma cara nova ao lugar. Plantas, tapetes e painéis fazem parte do novo visual do espaço. É o meio que a gente está trabalhando, que a gente está aprendendo e ele é super importante, né? Os pais dos alunos gostaram da iniciativa da instituição. Muito legal, né? Um poço que um dia foi utilizado para atender assim, coisas que são mais pesadas, né? A pessoa que chegava lá para falar algo que não era tão bom, se tornar hoje algo que é tão bom, né? Que a música, que traz alegria, que traz leveza para as pessoas. A expectativa é que mais 5 postos cheguem à Escola de Música de Brasília e outros 14 sejam doados para órgãos públicos. Aqui, com as novas salas, a expectativa é de mais vagas para alunos no próximo semestre. Isso vai ser regido por editais específicos, então fiquem de olho aí no próximo edital, que deve sair em breve já com o número de vagas, já prevendo essas novas salas. Veja a seguir, mal de Parkinson atinge cerca de 200 mil pessoas no país. O Dia Mundial da Doença é comemorado na próxima semana e um neurologista está aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas, hein? Depois do intervalo, até já.